Está no ar o Cast UCEF. Olá para você que nos acompanha em mais um Cast UCEF, bem-vindo. Chegamos ao 7º episódio de uma temporada incrível. Aqui nós recebemos mulheres especiais demais e tratamos de assuntos muito relevantes, pertinentes, debatemos inclusive assuntos que fazem total sentido e que são importantes para a sociedade. E hoje não é diferente, hoje a gente vai tratar sobre saúde mental no ensino superior e a mulher. E essa mesa, assim como as outras, está muito especial. Estamos podendo contar com a presença aqui da professora do curso de Psicologia da UCEF, professora Flávia Zorzi. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Andressa, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Tá? Da mesma forma. E as acadêmicas do 7º período do curso de Psicologia, quase egressas da UCEF, a Briana Schmidt. Obrigada, Briana. Obrigada a nós, né, por estar dando essa oportunidade de estar participando aqui desse momento, né, é muito especial para nós também. Obrigada. E a Gabriela Pavoski. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite também de vocês, é muito importante para nós realmente estar aqui compartilhando, né, dessa vivência com vocês. Obrigada. Agradecer também a nossa parceira de todos os episódios, a Fran. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada. E vamos lá, então, né? Tratar de uma temática que faz parte da vida da gente. As pressões acadêmicas, sociais, elas sofrem um impacto significativo na nossa saúde, especialmente das mulheres na faculdade. E muitas vezes elas são incentivadas a atingir altos padrões escolares, né, e expectativas culturais que podem ser consumidoras. Isso pode levar a altos níveis de estresse, ansiedade e até mesmo problemas como a síndrome impostora ou a síndrome de burnout, que é um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações desgastantes, repetitivas, que demandam muita competitividade e responsabilidade. E eu vou agora direcionar a pergunta para a Gabi, e para dar gancho a essa pergunta, Gabi, Albert Einstein disse que a cada não que você não dá, você morre aos poucos. Exatamente. Né? E deste gancho, ainda gostaria de sinalizar sobre o burnout. As pessoas precisam mudar o pensamento, precisam acolher quem passa por isso e apoiar, né? Então, dando esses dois ganchos para ti, nesse aspecto, Gabi, a saúde mental das mulheres na faculdade, como a saúde mental das mulheres na faculdade pode ser afetada? Bom, a gente pode parar para pensar um pouco antes da mulher ela chegar já na instituição, né, na faculdade. A gente tem que pensar que a mulher ela já vem com toda aquela sobrecarga que ela tem no dia a dia, né? Porque a mulher ela não assume só um papel também. Ela tem aquele papel que ela, como colaboradora, né, de uma instituição também, às vezes como mãe em casa, como esposa, né, às vezes como filha também, algo assim. E ela vem naquela rotina corrida do dia, tem que cumprir os seus papéis, a sua obrigação e com uma determinada conduta também. Então, todo esse sobrepeso, quando ela chega aqui na instituição, ela já está com isso, né? E aí ela ainda tem que saber lidar com isso, que ela trouxe essa bagagem do dia dela para poder se concentrar nos seus estudos. E pensar na carreira, né? E pensar no seu futuro, né? A conseguir parar, focar no seu presente, absorver o passado e ainda tá se preparando para o seu futuro, né? Então, isso é bem impactante, porque vem uma sobrecarga, como você falou, física e mental também da mesma forma, porque é física pela questão da correria, pela questão das atividades que ela tem que fazer e também de saber administrar as emoções sobre tudo que acontece nessas atividades físicas que ela tem no dia a dia dela, né? Eu acredito que, complementando o que a Gabi tem falado para nós mulheres já viemos com uma certa cultura, né, de que nós precisamos realizar várias atividades ao mesmo tempo, né? Desde casa, desde antes de ingressar no mercado de trabalho, a gente já tem algumas funções que a gente realiza em casa, né? Como ajudar a mãe, né? Quando ainda estão morando com a mãe, depois que casa, tem a sua casa para cuidar. Algumas já acabam sendo mães cedo, né?
uma idade mais jovem, enfim. E aí essa sobrecarga que vem sobre nós acaba acarretando no estresse, né? Nessa ansiedade, nessa angústia de dar conta de todas as atividades que a gente precisa. E aí que a gente vê que o nosso corpo começa a sentir. Ele começa a trazer a dor de cabeça, uma dor no estômago, uma angústia, uma insônia. Psicossomatizar, E né? começa a psicossomatizar. E aí que a gente vai dar a importância, né, para observar o que está acontecendo com a gente. Até então a gente até não se olha tanto, a gente vai vivendo, né? A gente pega todas essas atividades para a gente realizar e vai fazendo, até que o nosso corpo ele começa a dar os seus sinais. Até que vem estafa. E aí é nesse momento que a gente vai olhar para nós e pensar, opa, o que está de errado, né? E a gente tem aquela cobrança muitas vezes de que a mulher tem que ser a mulher maravilha, né? Ainda E mais não é. agora, né, Fran? Com essa exposição da mulher, do Sim. feminino no digital, né, nas mídias sociais. Exatamente. Até eu queria perguntar para Flávia se isso de ter que escolher a profissão com 15, 16, 17 anos pode interferir nessa ansiedade, nessas síndromes que a mulher pode ter na faculdade, no mercado de trabalho. Sim, essa pressão pela escolha profissional, ela é muito grande, principalmente quando ela vem por parte da família. Sim. A gente tem as famílias que são totalmente liberais no sentido de deixar a pessoa escolher, né, o estudante escolher a sua profissão, mas nós temos outras famílias que elas preferem já dar uma direção, que nem sempre é o que o estudante gostaria de atuar. E aí até a gente falando, né, em sala de aula, na nossa aula passada, a gente falou muito sobre orientação profissional, inclusive esse tema. E às vezes o estudante com 15, 16 anos, ele ainda não está preparado, não está maduro o suficiente para fazer essa escolha profissional. E ele precisa de um tempo a mais, ele precisa estudar mais sobre as profissões, estudar sobre o mercado de trabalho, ver o quanto ele se identifica. Então, ele precisa ter o conhecimento, né, da atividade, da rotina de trabalho. E nem sempre, com 15, 16 anos, ele vai conseguir ter essa maturidade de entender qual que é a profissão que ele deve seguir. E uma outra, falando sobre isso também da orientação profissional, um outro assunto bem importante, é que às vezes a gente tem que, a escolha da profissão, ela tem que ser para sempre. E nem sempre é isso, né? A gente sabe que às vezes a gente faz uma escolha e lá no decorrer do tempo, dos anos, a gente vai vendo que a gente quer mudar. Porque nós vamos mudando, né? Sim. Então a gente quer mudar, quer seguir uma outra profissão. E aí que vem as pressões, vem a cobrança. Às vezes a família quer que a pessoa inicie num determinado curso e siga o resto da vida naquela profissão, e não é isso que acontece na realidade. Nós temos alunas, inclusive, na nossa sala, de que mudaram totalmente, né, a sua profissão, decidiram voltar a estudar, mudar o seu ramo profissional, focando então pelo lado da psicologia. Mas é pressões sim que a gente sofre, e isso se torna muito angustiante, né? E aí a gente percebe mais uma vez a esfera cultural, né, histórica, do estigma, né, feminino nesses espaços. E a Gabi trouxe de uma forma muito bacana a questão do percurso da mulher no dia até chegar aqui, né? E se concentrar e acomodar tudo que ela viveu no dia, a pressão que ela tem, né? Depois a Flávia vem e diz como lidar, né, com isso, como absorver isso sem o corpo não sofrer, porque a saúde mental passa a ser abalada quando o corpo não aguenta mais e diz, olha, eu não tô bem, me ouve, né? E nesse eu não tô bem, me ouve, quando a gente chega na staff, é tarde demais ou é possível a gente fazer um resgate e a gente poder olhar para as feridas, olhar para aquilo que a gente está passando e se reerguer de novo? Nunca é tarde demais para nada, né? Eu diria assim. A gente pode, sim, já ter algumas consequências, né, de todo esse processo, dessa angústia, né, desse excesso de atividades, mas sim, nós podemos recuperar a nossa saúde mental. Caso a pessoa se sinta, né, não está legal, não está bem, está se sentindo muito angustiada, ela deve sim procurar um auxílio psicológico, né? Sempre aconselho, sempre indico as pessoas a buscarem esse auxílio, porque é possível sim a gente restaurar a nossa saúde mental, né?
Logicamente que às vezes a gente vai precisar de um tratamento mais específico, alguns casos é um tratamento mais curto, mas outros casos é um tratamento mais a longo prazo, e inclusive com medicação para poder auxiliar, fazer esse controle da ansiedade, porque a ansiedade ela fica presente na pessoa e às vezes a gente não consegue ter o controle. E aí a gente precisa, então, né, de um auxílio, de uma medicação, para poder, então, nos ajudar a manter o nosso equilíbrio, né, tanto o equilíbrio emocional, quanto também para não afetar a nossa saúde, porque vai vindo as consequências. Então, nunca é tarde, né? A gente sempre tem a possibilidade de tratar, desde que a pessoa queira, desde que ela tenha vontade, né, de buscar esse auxílio, de buscar essa mudança na vida dela. Porque de fato vem afetando, né? A notícia, o noticiário vem dizendo para a gente, numa reportagem recente, informou que a cada 3 professoras, né, na instituição escolar, a cada 3, 2 passam por transtornos e pela própria síndrome de burnout. E o relato, né, dessas mulheres que estão vivendo isso na instituição escolar é que ela não é acolhida na sociedade. Porque até você buscar uma ajuda profissional, você precisa da tua comunidade te apoiando. E o que essas mulheres passaram a ouvir? Isso é falta de roupa para lavar. Vai ocupar teu tempo. É drama. Gente, a sociedade tem que mudar esse pensamento urgente, urgente, e acolher as pessoas. Ser empáticas, minimamente, né? Se utilizar da empatia para fazer esse acolhimento. Porque até a mulher conseguir acesso, né? Às vezes, até o acesso a um serviço é difícil. A família tem que acolher, a família tem que entender o socorro, né? Às vezes o socorro vem por um desespero e a mulher ouve isso. Então, isso está o quê? Num pedido aqui, a gente ressalta isso, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que o pensamento precisa ser mudado. A gente tem que acolher, a gente tem que apoiar e a gente tem que usar da empatia. Até porque muitas vezes a pessoa tá tão focada nesse problema que ela não tá vendo saída. Então, quando ela desabafa, outra pessoa fala, é drama. Mas pra pessoa que tá sofrendo, não é um drama. Ela realmente, ela não vê saída. Então, não é, porque você é desesperado, você não vai conseguir resolver nada. Mas a pessoa não consegue ver. Então, é só conversar, tentar ajudar, apoiar, auxiliar, procurar um profissional. E a partir do apoio, do acolhimento, a mulher vai começar a entender da importância do autocuidado. O apoio vai permitir que ela busque uma atividade física. O escutar vai permitir que ela reflita que ela precisa fazer coisas que ela gosta. E a mulher também carrega muito essa questão de a mulher que cuida, né? Geralmente é a mãe ali dentro de casa que cuida do filho, até do marido quando fica doente, né? E, por exemplo, quando você citou a questão de professoras, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala também de mulheres que estão nesse contexto da saúde, né? Cuidando de outras pessoas. E o cuidar de quem cuida, onde é que fica, né? A gente negligencia muito isso. E não é porque ela tá cuidando de alguém que ela também não vai precisar de um tempo para ela, um cuidado dela, né? E aí, como fuga, também ela começa a se negligenciar, aí começa a sentir no físico, né? Que nem a gente fala, né? Ansiedade, burnout. E aí, quando explode tudo isso, que daí a pessoa, eu tava mal todo esse tempo, guardando alguma coisa que às vezes podia ser muito pequena, né? Anteriormente. E virou Bola de neve. uma bola de neve, exatamente. Briana, então, nos traz algumas dicas práticas, assim, que podem ser compartilhadas agora e que possam ajudar, auxiliar as mulheres a lidar com esse estresse, com essa ansiedade e até de enxergar daqui a pouco esse momento que ela está vivendo. Claro. Eu percebo muito assim, Andressa, quando a gente fala da mulher, né, que ela tem vários papéis, acaba que ela começa a abraçar tudo, né? E começa também a não dar os papéis para as outras pessoas fazerem, né? Ela assume tudo, não, eu consigo, eu sou forte. Só que você começar a olhar também nesse sentido prático de mudança para poder, não, meu marido também tem que ajudar, começar a tirar um pouco do peso e da responsabilidade que você tem sobre si mesmo, né?
Então, eu acho que você começando assim, aos poucos, vendo na tua rotina, fica mais fácil também de você administrar ela. Porque a rotina é questão de organização. Eu gosto muito da TCC, né? Que é a Teoria Comportamental Cognitiva. E é uma área que eu pretendo seguir profissionalmente. E ela tem muitas dicas, assim, né? Que são inovadoras, né, no sentido de como você conseguir administrar, porque você vai ter que fazer sacrifícios, né? Uma rotina bem administrada, você exige muito da pessoa, né? Então, esses sacrifícios vão, né, acumulando também, e a pessoa tem que administrar da forma correta, né? A principal dica que você traz é essa organização da rotina. Essa organização. Eu acredito que a gente também, né, quando assume vários papéis, nós que temos filhos, né, e casa para cuidar, e que nem no meu caso, professora, consultora, psicóloga, enfim, mãe, esposa, chega uma hora assim que realmente a gente vê que a gente não consegue abraçar tudo e a gente precisa de ajuda. Né? E é esse momento que eu acho importante de a gente pedir ajuda e não somente querer abraçar tudo e dar conta de tudo. Aquela síndrome da Mulher Maravilha, né? Exatamente. De tudo E isso vem muito de encontro com o digital. Depois que a maior parte das digital influencers apareceram, começaram a ter filhos, eu acho que a pressão, né, sobre a mulher aumentou. Porque como que elas conseguem? Hoje ela tá em São Paulo, agora de manhã, e à noite tá em Belo Horizonte, e não tá cansada, e não tá nada, e tem 3 filhos, e tá grávida do quarto, e tá tudo bem. E não é assim para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que não tem um apoio, uma mãe que tem filhos, que, né? Isso é um mundo à parte, mas que a cobrança vem, a comparação vem. Ou, porque a mulher, a fulana de tal, depois do pós-parto, voltou com o corpo lindo, maravilhoso, e o meu corpo não voltou. Eu acho que essas comparações também ajudam muito para aumentar. Ou você voltar de uma licença maternidade e ser questionada se realmente você quer continuar. Gente. Tu sente que consegue, né? Continuar. Né? Então, assim, às vezes não é nem a maldade da pessoa, mas a gente está vivendo, a gente está tendo o privilégio de viver num momento onde a informação está no toque dos nossos dedos, né? Então, a gente tem a possibilidade de saber, de conhecer. A informação bate na nossa porta o tempo todo. Então, não é possível que as pessoas não reflitam, não ouçam, não vejam um vídeo, não ouçam um depoimento, que façam a refletir sobre isso. Então, volto a afirmar, é mudança de pensamento. Vamos mudar o pensamento para acolher, para apoiar e para ser empático. Uma psicoeducação, né? A gente bate bastante nessa tecla dentro da sala de aula, inclusive, nessa psicoeducação, né? De realinhar esses pensamentos, né? Para que a gente consiga, a partir daí, porque a partir desse momento que a gente muda o nosso pensamento, a nossa visão sobre as coisas, é que a gente consegue manifestar um comportamento devidamente correto, né? Para que as nossas atitudes sejam corretas e receptivas e empáticas com o outro, né? Para conseguir ser uma rede de apoio bacana, para conseguir se comunicar com uma rede de apoio bacana também, né? E conseguir mostrar, né, para essa rede de apoio, olha, eu preciso disso, disso, daquilo, da ajuda de vocês, e reconhecer os meus pontos fracos são esses e eu não tô dando conta também, né? Então, acho que vai tanto da nossa parte quando a gente tá sobrecarregada, né? E dizer, olha, não é fraqueza, eu realmente sou ser humana e tenho limites, e eu preciso disso, disso, daquilo. Seria bacana se vocês fizessem dessa forma. E nós também, né, olhar pro próximo e dizer, olha, eu tô aqui, o que você tá precisando nesse momento? Dizer, olha, como é bom ter uma rede de apoio e a gente consegue juntos construir algo mais legal. Que foi o que eu comentei antes, né? Quando chega uma paciente na nossa clínica, né? Ali na clínica escola, né? Falando, né? Eu não aguento mais, eu tô sobrecarregada, né? Ninguém me escuta, né? Mas como é que você tá se comunicando? Por que você tá abraçando tudo isso, né? Você sente que não pode confiar na tua rede de apoio, né? E investigar cada vez mais para entender aquele contexto, né? Como é que a pessoa está vivendo, né? É uma coisa até que a gente estava comentando antes pelos corredores, assim, que é algo bem importante que em terapia. Eu faço terapia, a gente trabalha isso, minha psicóloga trabalha bastante comigo sobre isso. E em conversas, enfim, em sala de aula, sobre a questão das expectativas, né? Não apenas esperar que o outro ele adivinhe do que eu estou precisando de fato, mas é sempre o comunicar, é sempre muito importante clarificar tudo isso, né?
dizer o que você precisa, né? Qual é a Isso. ajuda que você precisa, até onde você consegue ir. E aí você evita se vitimizar também, né? Achar de que todo mundo precisa saber o que você está passando, né? Isso. E a gente também tem que aprender a saber dizer não, sabe? Acho que é bem importante, né? Porque a gente acaba abraçando e vai fazendo uma atividade, vai fazendo outra, enfim. E a gente também tem que saber colocar limites até onde a gente consegue, até onde as nossas forças nos permitem ir. E a gente dizer não. Porque às vezes a gente vai assumindo mais papéis, mais funções, vai se sobrecarregando, e daí você começa a ver por que você abraçou tudo isso? Você realmente precisava? Né? Você pode também dar um limite e não abraçar tudo que você gostaria. Às vezes a gente fala, é melhor ir caminhando um passo por vez do que querer, né, dar passos rápidos e largos e não conseguir fazer tudo direito, né? Então é melhor, às vezes, um passo por vez, mas mantendo o ritmo, sem também se sobrecarregar e assumir tudo que realmente nos é colocado para assumir, né? A gente também, enquanto mulheres, devemos nos posicionar nesse sentido, né? E dizer, é até aqui que eu posso, né? Mulheres, se comuniquem, organizem suas rotinas, não é? Façam Se terapia. enxerguem, né? Façam terapia. Flávia, o quanto o apoio mútuo entre mulheres é valioso nesse contexto? Porque a gente está falando de terapia aqui, né? Mas e as mulheres se apoiando? Em episódios anteriores a gente tratou desse tema, a sororidade, a gente viu que mulheres competem, mulheres são maldosas umas com as outras. E aqui a gente está buscando uma reflexão aqui para nossa audiência, ao contrário, que a mulher se apoie, que a mulher se veja como parceira, né? Isso mesmo. O quanto esse apoio mútuo entre mulheres é significativo? Eu acredito que, assim, é muito importante, é válido, né? Nós temos que nos olhar diferente, mudar esse mindset que a gente vem falando, né? Mudar as nossas crenças, nos fortalecer, porque eu vejo, assim, com as pessoas que eu falo, com outras mulheres que eu converso um pouquinho com elas, eu já consigo me identificar, ela consegue se identificar comigo, enfim. A gente vê que as nossas histórias, elas se repetem, né? No nosso círculo, enfim. Porque é a mesma questão, as mesmas vivências, filhos pequenos, trabalho, estudo, tem que buscar conhecimento, enfim. Então, é muito importante que as mulheres, elas tenham essa empatia também de entender, né, uma com a outra, de se ajudar, de daqui a pouco, assim, manter um relacionamento no sentido de, hoje eu vou te escutar, né? Não é que ela vá fazer uma terapia como amiga, mas assim, hoje eu vou te escutar, fazer essa troca, sabe? Esses dias eu estive com uma amiga minha também, a gente fez esse momento e foi muito bom. Aquele desabafo, sabe? De que, a rotina tá Eu tô assim. assim, tá. Aliviou o peso E emocional. aliviou, sabe? E aí a gente conseguiu ver que, não é só eu que passo por isso. Você também passa. E aí a gente consegue ver que a identificação. E é muito importante esse olhar empático de uma com a outra, de a gente promover momentos pra gente, entre mulheres, né? Conversar, trocar ideias, até se perguntar assim, o que você faz que pode ajudar aqui? O que você faz com teus filhos quando eu preciso tal coisa, né? E até se ajudar, sabe? Por que a gente não pode se ajudar nesses momentos, né? Eu preciso de uma ajuda, de uma atividade, eu preciso de uma ajuda, de um apoio aqui, de o que fazer com os filhos nesse horário, ou de qual assunto estudar para entender mais. Então, assim, a gente precisa trocar essas vivências, informações, né? Eu acho que a nossa rede entre mulheres, ela precisa ser olhada diferente, não como uma competitividade, mas sim como pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas vivências e que precisam também desse apoio delas, né, desse olhar empático. Né? E tá aí um caminho, né, para a gente poder buscar o auxílio, para a gente poder se despertar, para a gente poder buscar o autocuidado. Tem coisas que não são terapia, mas são terapêuticas, né? Isso, porque a terapia, com certeza, você vai lá, você vai buscar um profissional, onde você vai falar, né, de todas as suas dores, tudo aquilo que te incomoda, ele vai estar ali para te auxiliar nesse sentido, né? Agora, uma amizade, um amigo, um apoio, às vezes é tão difícil quando tu vai atender alguém, ele diz, eu não tenho ninguém para me apoiar, eu não tenho ninguém para me escutar. E às vezes você só quer falar, desabafar um pouco, não é que você quer uma solução, mas você quer um desabafo, né? Você precisa falar aquilo que tá te angustiando, que às vezes em casa você não consegue falar. E até mesmo, às vezes, porque o amigo, ele te conhece tão bem,
que ele sabe como você agiria naquele caso, ou como você poderia agir, e ele vai te ajudar a ver coisas que talvez um profissional, claro, vai dar a visão dele, Sim. mas o amigo já te conhece, então Até porque às vezes sabe. a gente tem que fazer, sim, o processo psicoterápico, Sim. enfim, mas ele nem sempre a gente vai estar nesse processo, Sim. né? E naquele momento que você não está com o profissional, o que que eu É, faço, exatamente. né? Quem eu busco? Não é que eu vou lá me contar as minhas angústias internas, enfim, né? Mas eu vou ter um apoio, né? Uma conversa, uma troca, né? É tudo um conjunto, né? O profissional, Isso. a amizade. E a gente se encaminhando já para o fim, Ai, que né? tanta coisa já agora, eu tava pensando aqui, mas calma. Esse pensamento continua, Gabi. A gente pede para a audiência que o que foi tocado, ouça o que foi tocado no seu eu, né? Eu acho que esse foi o papel do episódio de hoje. Em contexto geral, eu gostaria que cada uma agora, finalizando, né, deixando as suas considerações finais, como as instituições de ensino superior, aqui a gente tem acadêmica, aqui a gente tem professora, pode se tornar mais inclusiva com essa parcela que pede um apelo emocional para o seu peso. Eu acredito que a gente já vem trabalhando sobre isso, principalmente aqui na UCEF. Até semana passada as meninas tiveram a oportunidade de ter uma palestra com a psicóloga Andréia, que também foi nossa prof, colega, né, da profissão. E a gente deve, a universidade, promover esses momentos de conscientização, de conhecimento também, né? Porque às vezes a gente não conhece o suficiente para entender aquilo que eu estou passando está me angustiando, isso que eu passo é uma ansiedade, isso que eu estou passando é uma depressão, é um estresse, o que é que eu estou sentindo, um burnout, enfim. Então, assim, a gente pode estar continuando com essas práticas, além também de promover um espaço de escuta, né, para o estudante, né, aquela escuta de como é que tá a tua rotina, como é que tá hoje, tá mais difícil, às vezes a gente fala na sala de aula, e aí pessoal, vocês estão mais cansados hoje? Eu também às vezes falo, hoje estou mais cansada, enfim, esse espaço de escuta, de entender como é que está o outro, né, hoje está um dia legal, a aula sai mais legal, enfim, mas às vezes tem o dia que a gente tá mais cansadinho, que a gente já tá numa rotina, numa sobrecarga. E tá tudo bem. E tá tudo bem, Vamos gente. acolher né? isso. Então eu acredito que, e a gente também aqui, enquanto CEF, temos a clínica escola também para acolher os acadêmicos quando eles sentem necessidade, que precisam buscar um auxílio profissional. Então a gente tem esse auxílio também, acho que as meninas podem compartilhar um pouco mais. Sim, a gente acaba fazendo essa escuta, né? Eu ia comentar que, porque eu e a Gabi somos colegas, né, da mesma sala, então a gente tem alguns momentos terapêuticos também, né? Muitos momentos terapêuticos. Nós e também outras colegas nossas, né? E nossa, faz total diferença na nosso aprendizado, né? Você poder desabafar, não seja 5 minutos antes da aula, meu Deus, tem alguma coisa que tá me incomodando muito. E é o acolhimento que a gente sente na nossa turma, né? Um abraço para a turma do 7º período, inclusive, que a nossa turma é super acolhedora nesses momentos. O bom é que o curso de psicologia tem essa característica. E os professores valorizam isso junto com o coordenador também, né? Ter momentos, às vezes, tem professores que já pararam a aula e falaram, o que tá acontecendo, gente? Tipo, esse acolhimento dos professores para a turma e entender, né, que aqui não tá legal, a gente reconhece vocês e a gente sentar todo mundo junto e como parceiros mesmo e conversar qual que é a dificuldade desse momento, assim, sem teoria, nada. Olhar para nós como humanos, né, alunos, seres humanos e dizer o que está afligindo vocês e a partir disso, então, render de uma forma totalmente diferente a aula. Mudar assim, totalmente como a gente aprende. Exatamente. Obrigada por vocês participarem conosco neste debate. Agora, rapidinho, gostaria das considerações finais de cada uma. Flávia. Então, gente, eu diria, né, falando sobre tudo que, né, esse retrospecto, né, da mulher, de ela procurar realmente esse auxílio, esse apoio, né, não levar tudo isso para ela, né, não sobrecarregar tudo isso para ela. Quando ela sentir que ela deve dizer não, ela tem que se posicionar e dizer não, que nem tudo ela vai conseguir realizar mesmo, e tá tudo bem, né.
Então, assim, dizer para as mulheres, assim, para elas estarem unidas umas com as outras, buscar esse auxílio, buscar essa ajuda, buscar esse apoio de, às vezes, escutar. É uma escuta, é um momento, é uma conversa, que às vezes a gente não consegue fazer em casa, ou porque não deu tempo, ou porque talvez o marido, ou o pai, a mãe não vai nos entender o suficiente, porque nós somos mulheres, nós nos entendemos, né? Então, eu diria para as mulheres fazer essa rede de apoio, sim, e buscar auxílio. Sempre que a gente vê que a gente não está bem o suficiente, buscar um apoio psicológico, uma ajuda psicológica de um profissional, que com certeza ele vai conseguir ajudar ela nessas angústias, a melhorar, a superar essas dificuldades e também ela perceber o que ela precisa fazer de diferente, quais ações ela tem que fazer de diferente para mudar, melhorar esse caminho. Obrigada, Flávia. Obrigada, gente. Eu agradeço também, né, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Da mesma forma. Gabi. Bom, algo como muito importante que a gente pode ressaltar também, claro, óbvio, a terapia. A gente super defende, né, essa bandeira de fazer a terapia. E se não tem acesso, ok, então vamos buscar uma coisa que também é muito importante para viver todo esse processo e cuidar da nossa saúde mental, acredito que seja o autoconhecimento também. Que a partir do momento que a gente passar a reconhecer que não tá legal e que esse é o nosso limite, eu acho que o dizer não, que foi o que você trouxe no início, que a Prof também abordou, né, a Briana, enfim, a gente dizer ou não, saber nossos limites, isso também vai ser terapêutico de uma certa forma, e a gente vai saber o que é melhor para nós, o que a gente consegue dar conta, não dar conta, como que a gente pode, na faculdade, agir de qual forma para conseguir um estudo melhor, como a gente consegue se planejar, né, na nossa rotina para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento, né? E buscar, de fato, uma rede de apoio, né? Um colega, um professor dentro da faculdade. Nós aqui da UCEF somos muito privilegiados, né? Professores, eles dão muito auxílio para nós também. Então, os alunos sabem que podem contar com essa rede, com certeza, que não vai faltar. Quando a gente enxerga esses caminhos, o peso emocional já vai caindo, não é? Obrigada, Gabi, muito pela obrigada presença. pela oportunidade. Legal demais estar aqui com todas vocês, que eu admiro pra caramba. Obrigada. Briana, as tuas considerações finais. Minhas considerações finais, eu acho que seria justamente retomando a questão dos vínculos, né? Analisar quem você tem do lado, abraçar e dizer assim, obrigada por estar comigo e eu estou passando por isso, isso, isso. E buscar forças, né, para continuar, porque a gente sabe que passar por uma ansiedade, por um transtorno, por um desafio do dia a dia, não é fácil para ninguém, né? Todo mundo se estressa, enfim. Mas quem sabe que tem alguém do lado para poder ter um apoio, né? Que joia. Então, afetividade. Afetividade. Não é? Mesmo. Fran, obrigada pela parceria nesta mesa. E a gente também agradece você que vem nos acompanhando em todos os episódios. E a gente convida a continuar nos seguindo, né? E compartilhar também esse conteúdo aí com a tua rede, para que esta informação, esse debate, possa chegar ao maior número de mulheres. Muito obrigada e até o próximo episódio. Você acompanhou o Cast UCEF.